Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje vai ser o Dr. Cristiano Craquec Filho. Ele vai falar sobre o valor das indenizações por dano moral, dano material e lucro cessante. Vai dizer se o valor está alto, baixo e como a Justiça do Trabalho tem definido o valor dessas indenizações. O programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, que você é bem-vindo. De volta com o programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é o Dr. Cristiano Craquec Filho, um antigo conhecido do tempo que eu apresentava ainda o programa Tribuna Popular e hoje está aqui no Ponto de Vista. Dr. Cristiano, prazer de ter aqui no nosso programa. Vamos falar um pouco de dano moral, acidente de trabalho, principalmente o valor das indenizações que tem reduzido de maneira assustadoramente aqui na nossa cidade. Primeiro, vamos começar de trás para frente. O que você acha desses valores, dessas indenizações por dano moral, que o Tribunal, o TRT, o TST e os outros tribunais têm definido? Existe não sei se é bom dia, boa tarde. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Existe uma diferença muito grande que eu sempre venho defendendo, que parece que o amazonense vale menos que as outras pessoas dos outros estados. A gente está lutando, eu sei que você também está lutando no tribunal, para que as indenizações sejam majoradas, não é nem majoradas, é melhoradas, porque hoje em dia uma pessoa que pede um movimento de mão, ou um movimento de braço, ou de ombro, uma pessoa que vai ter a dor pela vida inteira, está ganhando menos que aquela pessoa que tem um nome sujo no SPC e no Serasa. Ou seja, uma coisa que é reversível, por exemplo, um crédito, uma inscrição indevida no SPC e no Serasa, ou seja, só basta a outra empresa retirar o nome da pessoa, que ficaria tudo, limparia o nome dessa pessoa e sendo indenizado moralmente pelo tempo que ficou indevidamente o nome cadastrado. Na Justiça do Trabalho está ocorrendo o seguinte: pessoas que vão ficar com problema de saúde pelo resto da sua vida, com indenizações inferiores ao SPC/Serasa da Justiça Civil, ou seja, problemas de túnel do carro, que às vezes necessita de cirurgias, com indenizações de R$5.000. Isso é muito pouco. Nós estamos tentando lutar, não entendo porque o tribunal mudou esse posicionamento neste ano de 2010, né, que foi um declínio de 50 mil para 5 mil, uma diferença muito grande. Não dá para dizer que qualquer pessoa vai enriquecer com 50 mil ou vai empobrecer com 5 mil. Né? É uma questão de interpretação. Eu nem posso entrar na margem jurídica para mim, porque isso aí já não tem mais margem jurídica. Foi provado um dano, o dano tem que ser uma coisa exemplificativa, porque hoje em dia o que vale mais a pena, Rodrigo? Contratar um bom gerente com curso, treinamento, ou pagar uma indenização de R$5.000 para cada funcionário, que nós sabemos que demora 3 anos para começar a aparecer as doenças. Ou seja, é tipo uma economia de R$100 por mês. Quando a pessoa ficar lesionada, é só dar o dinheiro que deixou de pagar em salário, repassa para a pessoa, ou seja, já ficou um custo definitivo para a empresa. Ou seja, as linhas de produção não vão melhorar. Falando um pouquinho, nós estávamos falando de valor de indenização e de uma redução que o senhor diz, que você sempre diz que é absurda aqui no nosso tribunal. Nos outros tribunais, como é que está essa situação do dano moral? Existe uma diferença muito grande, inclusive agora no mês de outubro, o TST reconheceu o direito da indenização sobre a pensão vitalícia, não cumulando com a aposentadoria pelo INSS por invalidez, que ele diz que são duas naturezas, chegando à indenização por aposentadoria pelos problemas de turno de cargo e MURCIT no valor de R$130.000, ou seja, 200 vezes o salário do reclamante, ou do trabalhador, como é que as pessoas se conhecem. Falando um pouquinho da situação do caráter pedagógico da pena. A empresa de médio porte tem que ser julgada de uma forma, a empresa de grande porte tem que ser julgada de outra. Esse caráter pedagógico está sendo obedecido aqui na nossa cidade? Eu acho que foi o caráter ao contrário, né? Que as grandes empresas, acho que o judiciário pensa assim, mas tem muito funcionário, vai ter muito processo. As grandes empresas parece que estão tendo as indenizações menores que as médias e pequenas empresas. Eu tive um caso aqui que eu não vou citar o nome, né, numa grande empresa de produtos eletrodomésticos, televisores, multinacional, japonesa, com bilhões de faturamento, indenização do túnel do carro, R$10.000.
Estamos, né, infelizmente, não tem aquele problema todo de subir a indenização, da subida do recurso para o TST, quando se trata de valores, né, porque dizem que não é matéria, mas nós estamos tentando ver o que a gente consegue fazer. Mas, ou seja, ficou irrisório. Eu acho que a empresa não vai nem notar o dia que pagar isso aí, não vai nem balançar as finanças, não vai mudar a estrutura, não vai analisar, não vai contratar técnico. Ou seja, vai ficar uma fábrica de funcionários com túnel do carro, com lesão no túnel do carro, que é o pulso, né, para quem não conhece, uma fábrica de lesionados. E aí basta a empresa pagar R$10.000 para cada um, que estará indenizado. A situação, cada dia que passa, está pior. Você já viu fazendo sustentação oral? Já vimos, né? E já fizemos várias. E a situação, você faz, por exemplo, uma empresa de grande porte que fabrica televisão, indenização de R$10.000 é o valor de 2 TVs de LED. Sendo que o trabalhador às vezes produz 100 televisões, né? Ou 10, 20, 30, dependendo da situação por dia, né? Por dia, ou seja, um dia de trabalho do trabalhador é o valor da sua indenização. E cada vez a tendência é piorar. Nós estávamos falando de TST, inclusive o TST que antigamente a gente sempre dizia, não, chega no TST e diminui um pouco. Aqui em Manaus a situação está sendo um pouquinho diferente. Chega lá, aumenta. Será que é o TST que melhorou ou continua da mesma forma? Ou é a nossa justiça daqui que eu acredito que é o Tribunal Regional da 11ª Região que diminuiu as indenizações. Porque o TST, mesmo eu discordando, porque eu acho que a indenização ela tem que ser tem que ter um caráter punitivo também, das empresas não repetirem. Porque as pessoas sempre acham, né, que os grandes problemas nacionais estão no ladrão, no cara que rouba lá um pinico, um negócio do supermercado, até esse dia que uma campanha dentro do supermercado. Só que aquelas empresas que roubam a saúde do trabalhador, as empresas que roubam as horas trabalhadas por uma pessoa, também deveriam ser punidas como crime de furto, como crime de roubo. Por que não? Neste caso, as pessoas estão prejudicando a saúde do trabalhador, e o tribunal, em vez de aumentar, porque o que está acontecendo, está aumentando uma demanda, está sendo cada vez mais provado que mais pessoas estão lesionadas, o tribunal, em vez de aumentar o valor das indenizações até que o valor ficasse um valor de forma punitiva para as empresas modificarem a sua estrutura de produção, estão diminuindo, ou seja, estão sendo convenientes a uma fábrica de lesionados. Depois, claro, que vai vir a indústria do dano moral, a indústria do dano material. Não é a indústria. É a indústria que existe porque existe uma série de fatores que fabrica essa multidões de pessoas lesionadas. Pessoas que trabalham, são pessoas que não são pessoas honestas que vivem do seu trabalho. E daqui a pouco elas não podem mais trabalhar quando tem 50, 60 anos. Aí vem o INSS e diz, não, você tem que ser readaptado. Ora, se a pessoa passou 20 anos, 10 anos fazendo a mesma coisa, vai ser readaptado em quê? Com 50 anos. A situação fica cada vez mais difícil. Eu vou pular um pouco aquela... Normalmente as pessoas perguntam ao doutor Cristiano, mas o que é o acidente de trabalho? O que é a DORT? O que é... Não, vou ser um pouco mais direto. Doutor, no seu escritório, no seu dia a dia, quais os acidentes de trabalho, doenças profissionais mais comuns que o senhor tem visto? No estado do Amazonas, as mais comuns são a bursite, a tendinite, o problema de túnel do carpo e que é o problema no punho, que é aquele movimento que a pessoa faz rotativo, do polegar, e os demais problemas são a coluna, né, Rodrigo? E aí tem aqueles acidentes clássicos, mas esses são bem menores no número de pessoas que, por exemplo, tem uma lesão, cai de um caminhão, quebra a mão, perde a mão numa prensa. Esses são bem menores. Eu acho que corresponde ao acidente clássico do trabalho, acho que corresponde, não sei se no seu escritório, mas pelo menos no meu corresponde a menos de 10%. O clássico, aquele que a pessoa vai num dia só, perde a mão, aí vai lá, perde os dedos, perde o braço, eu acho que corresponde só a 10%. E o resto é coluna e a bursite e a tendinite. Ok, então vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos já já com o doutor Cristiano Craquec Filho.